e começamos o nosso programa com a participação do jornalista José Antônio Encinas. Encinas, mais uma vez, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Olá, Beto. Olá aos amigos que acompanham o Farol. É um prazer estar aqui, Beto. Bacana. Bom, Encinas, daqui a pouquinho a gente fala sobre a estreia da Inter no Campeonato Paulista, jogo que mobilizou as atenções de muitos limerenses ontem, mas temos que retomar as informações não só sobre a vacinação aqui em Limeira, mas principalmente sobre as vítimas. O número cresce a cada dia, né, Encinas? Infelizmente, Beto, aquelas previsões, né, que a gente tinha aí de que o pico, né, dessa variante Ômicron ocorreria aí dentro de 1 ou 2 semanas, Beto, parece que vai se confirmar mesmo, viu? Porque nós começamos o ano aí, Beto, com alguns casos sendo registrados, né? E ao longo das semanas, Beto, o número foi aumentando bastante. Eu estava dizendo ontem para você que nós tivemos 1.240 casos na última semana, né, Beto? Entre os dias 17 e 24. Agora, ontem, Beto, um número ainda mais assustador. A Secretaria de Saúde divulgou, Beto, que nas últimas 48 horas, quais são essas 48 horas? Entre a tarde de segunda-feira e a tarde de quarta-feira, Beto, foram 603 novos casos. O que significa, Beto, que são 301 casos aí por dia, né? Essa variante Ômicron aqui em Limeira. E isso também, Beto, tem afetado aí a quantidade de pessoas mortas, né? Ontem, nesse mesmo boletim divulgado, foram 4 os casos de mortes, Beto. 4 mulheres, né? De 81, 85, 96 e 97 anos. 2 delas já tinham tomado as 3 doses da vacina e as outras 2 não constava como sendo pessoas vacinadas. Então, 2 não tomaram a vacina e 2 já tinham aí as 3 doses. Além disso, Beto, além dessas 4 mortes, existe também a suspeita de mais 5 mortes por Covid. Desde o início do ano, eram pouquíssimos, né, até 0 casos suspeitos. Somente nesse último boletim já tem aí mais 5 pessoas com suspeita de morte também por Covid. Caso essas mortes sejam confirmadas, Beto, teremos aí 9 mortes em 48 horas, né? O que seria um número ainda mais assustador. Com isso, Beto, nós já atingimos aí 1.212 óbitos desde o início da pandemia. 12 somente nesse ano aqui na cidade. Então, como eu falei, 603 casos em apenas 48 horas. Com isso, Beto, também cresce o número de internações. A gente estava sempre aqui no comecinho do ano, tinha 6 pessoas internadas, Beto. Em menos de um mês, esse número saltou agora para 64 pessoas internadas com Covid-19, Beto. E o número ainda mais preocupante é que dessas 64 pessoas, Beto, 9 são crianças. Para quem fica contestando a vacina para as crianças, né, Beto? Fazendo aí postagens nas redes sociais, sendo contra a vacinação para as crianças, os números não mentem, Beto. Essa variante Ômicron, ela é muito mais infecciosa também para crianças. Então, aqui em Limeira tem 9 crianças com menos de 5 anos que estão internadas. Ou seja, também é um número muito elevado, Beto. E com isso, o que está acontecendo? A Santa Casa, Beto, já avisou, né, distribuiu nota para a imprensa, dizendo que está suspendendo as cirurgias eletivas. Aquelas cirurgias que não têm tanta gravidade, Beto, que podem aguardar um pouco mais, estão suspensas. E a justificativa, Beto, da Santa Casa é justamente essa. Eles precisam abrir espaço para novos leitos para atender pacientes com Covid e também com a gripe H3N2, né, Beto, que tem aí afetado uma grande quantidade de pessoas nesse início de 2022. Portanto, esses números chamam a atenção, né, Beto? E agora, até mesmo os hospitais, aí a Santa Casa já suspendendo as cirurgias eletivas e a humanitária também está aí se mexendo, Beto, já informou que vai abrir novos leitos para a Covid-19 também. Portanto,
essa variante Ômicron realmente, Beto, está aí causando muitos problemas, muitos transtornos para a população de nossa cidade. O Encinas, por enquanto, não houve nenhuma manifestação por parte da Prefeitura de Limeira em relação ao provável retorno da ampliação do número de leitos lá da humanitária. Você falou da reativação, mas nós tivemos um momento no pico que esse número foi bem ampliado, né? Sim, naquela oportunidade, Beto, a gente tinha aí muitos leitos disponíveis, chegamos a usar até mesmo a UPA, né, lá do Abílio Pedro, como um local aí para pacientes que já estavam melhorando da Covid, né, Beto? Até o momento ainda não houve uma manifestação da Prefeitura que isso possa ocorrer, mas eu acredito, Beto, que se continuarmos com esse aumento considerável aí do número diário de casos, talvez seja necessário fazer isso sim. Os próprios hospitais particulares também vão aí, talvez abrir até mais espaço, mais leitos para atender os pacientes com Covid, Beto. Realmente o número tem aumentado muito nos últimos dias, nas últimas horas, e a gente sempre fica aí atento agora ao próximo boletim, né, Beto, que deve ser divulgado amanhã. Aí a gente vai fazendo um comparativo, estudando esses números para analisar a situação. Realmente, essa variante Ômicron, ela é muito mais transmissível, viu, Beto? Tá bom, muito bem. É uma situação alarmante aqui. Bom, vamos falar rapidamente, até porque o nosso companheiro César Roberto ainda se recupera, né, da gripe, depois testou positivo para a Covid também, mas seu estado de saúde, felizmente, é bom. Quase sem sintomas está o nosso companheiro, então vamos a uma pequena palhinha sobre a estreia da Inter ontem no Campeonato Paulista, um bom resultado, um empate contra o Santos 0-0 aqui em Limeira. Então, Beto, eu até acho que realmente, né, a Inter ela vinha estreando aí nos últimos campeonatos aí sempre com derrotas, né, Beto? E nesse ano acabou empatando com o Santos. Mas eu acho que tem um gosto amargo, viu, Beto? Que a Inter foi melhor do que o Santos e também o Santos teve um jogador expulso no último lance do primeiro tempo, né? O Pirani foi expulso após uma entrada forte no Matheus Galdesani e acabou expulso. Então a Inter jogou todo o segundo tempo com um homem a mais e mesmo pressionando não conseguiu furar, né, a defesa do Santos e acabou conquistando um ponto. Eu entendo, Beto, que a Inter, assim, a gente, quando vai começar o campeonato, você não tem muita noção, né, Beto? A gente não tem mais acesso aos jogos treinos, você não tem como analisar se a equipe vai bem ou não. Eu até me surpreendi, Beto, achei que a Inter realmente montou um elenco razoável, né, de razoável para bom, né? Eu achei que tem jogadores bons na equipe que realmente a Inter talvez esse ano não corra o risco de rebaixamento, Beto. Acompanhei alguns jogos também ontem de outras equipes e observei, por exemplo, o Água Santa eu achei muito fraco. E a Inter, nesse contexto, é lógico, deveria ter vencido o Santos, mas a gente também não pode menosprezar um ponto contra um dos grandes, né, Beto? Então, acabou saindo aí, essa foi até razoável, mas conquistando esse ponto na estreia não deixa de ser um bom resultado. A Inter, Beto, volta a jogar no sábado às 18h30 contra a Ponte Preta lá em Campinas. Essa será a próxima partida da Inter. Tá bom, por enquanto não dá para saber se a Inter está forte ou o Santos está fraco também, né? A gente tem que ter outras referências, né? Tá bom. É verdade, quando é a expulsão de um jogador, fica difícil de você fazer essa análise, né, Beto? Tem razão, tá bom. Bom, para a gente fechar, também temos uma excelente notícia que vem do mundo do tênis, hein, Encinas? Exato, Beto. Você tinha destacado aí na última segunda-feira, né, a boa campanha que a brasileira Bia Haddad estava fazendo lá no torneio do Australian Open, né, na Austrália, nas duplas, né? E, Beto, nessa madrugada, ela acabou vencendo, né, uma dupla japonesa, ela ao lado de uma tenista do Cazaquistão, a Ana Danilina, as duas venceram a dupla japonesa e foram para a final do Australian Open, Beto. Olha só, desde 1965 o Brasil não tinha uma representante, né, feminina numa final, né, de torneio de Grand Slam. Então é uma notícia excelente, né? Desde a Maria Esther Bueno, o Brasil não tinha uma representante. Agora a Bia Haddad
junto com a Ana Danilina, vão fazer a final contra uma dupla tcheca. O jogo, Beto, vai ser no domingo, já 1h da manhã, na madrugada, então, de sábado para domingo, 1h da manhã. Eu já estou vendo o que me espera quando for falar com meu filho, os horários da Austrália também, 1h da manhã, provavelmente 1h da tarde lá, né? Não é fácil, não vai ser fácil. Exatamente, mais ou menos nessa faixa de horário, Beto. Tá bom, valeu. Encinas, muito obrigado. Amanhã fechamos a semana com um resumão e com o que possivelmente teremos na próxima segunda-feira. Muito obrigado por enquanto, ótima quinta-feira. Para você também, para todos os nossos amigos. Tchau, tchau. Valeu.